Eu respeito e atendo a todos com hospitalidade. Meu nome é turismo. Minha atividade é considerada secundária e, por isso, a extensa rede produtiva que alimento sofre na guerra contra a Covid-19. Agências, operadoras, companhias aéreas, rodoviárias e marítimas, resorts, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, locadoras, aplicativos de mobilidade e o comércio, artesãos, músicos, produtores culturais, de eventos, fornecedores de alimentos. Sou o primeiro a recomendar os protocolos de segurança. Priorizo o bem-estar de todos. Faço a alegria de muitas pessoas e apresento o mundo com as melhores lentes para todos. Meu nome é Turismo. Façam o que está ao alcance até chegar às autoridades esse apelo por socorro. Permitam-me sobreviver para evoluir e ser reinventado. Viva o turismo no Brasil com responsabilidade. Muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao nosso webinar de hoje, Engajamento de Corpo e Alma, a turbulência mostra quem é o líder. Este é mais um webinar da Trilha de Conhecimento que vem sendo aí caminhada, percorrida pela Mercado e Consumo, plataforma Mercado e Consumo, e pelo Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, o FOB. Essa trilha de conhecimento teve início lá atrás, em abril. A gente vem promovendo um webinar por mês sobre o setor de hotelaria, perspectivas, insights, enfim, tudo que tem a ver com esse setor. Trazemos executivos, especialistas para falar sobre esse momento e sobre as expectativas com relação ao futuro. Este é o 5º webinar. Se você acompanhou a gente nos demais e está aqui conosco mais uma vez, obrigada mais uma vez pela audiência, bem-vindo de volta. Se você não acompanhou, não tem problema, você pode acessar os conteúdos que já foram ao ar nos canais de YouTube da Mercado e Consumo e também do FOB, e além disso uma cobertura toda especial com podcasts, reportagens especiais também na Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo, fico com você aqui por esta manhã, em mais este evento, e convido ao palco agora o nosso anfitrião principal, que é o Orlando de Souza, presidente executivo do FOB. Bom dia, Orlando, bem-vindo. Olá, Ana, bom dia a todos vocês que estão conosco aqui, seja pela primeira vez, ou seja, aqueles que têm acompanhado desde o nosso primeiro webinar, né? Esse é o nosso 5º webinar, né? Desafio que nós nos colocamos no FOB esse ano, com tantas incertezas de colocar a trilha do conhecimento com 6 webinars e o evento no final do ano, mas estamos conseguindo levar. Acho que isso é importante, e o mais importante é a audiência de vocês. Meu papel aqui é agradecer a presença de vocês, dar boas-vindas, bom dia, e também agradecer aqueles que permitem que a gente consiga colocar isso em pé, tá certo? Nós temos nossos mantenedores. Quem são os mantenedores? Os mantenedores são associados ao FOB, mas que não fazem parte da hotelaria diretamente, tá certo? Tem interesses na hotelaria, mas não são redes hoteleiras. Nós temos a CVC Corp, nós temos a Elo, Cartões, nós temos a Equipe Hotel,
o Grupo R1, que permite que a gente tenha essa mega estrutura aqui para poder fazer todo esse evento virtual que temos feito com essa qualidade e esse conteúdo. A Omnibis, uma plataforma eletrônica que nos ajuda na elaboração de informações e estudos por FOB, e a Vega IT com soluções hoteleiras. Esses são mantenedores, ou seja, aqueles que ajudam a manter o FOB de alguma forma, né? Temos também os nossos patrocinadores. Os patrocinadores é a RCI, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, e o Novo Hotel Morumbi, que nos empresta normalmente essas instalações dos estúdios da R1 instalados aqui, né? E, por fim, agradecer também aos apoiadores. Os apoiadores são as nossas entidades irmãs, que em conjunto a gente consegue desenvolver ações e, principalmente, trabalhar e lutar pelo turismo e o setor de hotelaria dentro de uma situação de pandemia como essa, né? O nosso agradecimento à BH Nacional, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, lembrando que é a entidade mais antiga da hotelaria brasileira, que tem 85 anos, a DIBRA, que é a Associação dos Parques de Diversão, a ALAGEV, Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, também grande parceira, a Brazilian Luxury Travel Association, BLTA, que tem um viés muito mais da hotelaria de luxo, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, um braço da CNC que trata da parte de hotelaria, a Resorts Brasil, que congrega os resorts esses que estão na Resorts Brasil, e muitos deles também fazem parte do FOB. Sindepate é a entidade, a associação que congrega os parques temáticos, e assim como os parques temáticos e a Unidestinos, que congrega os destinos turísticos, são vieses que têm uma simbiose muito grande com a hospedagem. Difícil você ter parque temático ou ter um destino turístico, onde a hospedagem não seja, talvez, o principal insumo para o fluxo turístico. A todos eles, meu agradecimento muito grande, para que permitam que a gente consiga colocar isso tudo em pé. E, mais uma vez, obrigado, e eu amanhã com você, Ayana. Obrigada, Orlando, mais uma vez. A gente dá continuidade, então, aqui ao nosso evento. Hoje temos 3 convidados neste webinar. Rogério Scher, consultor, escritor, conferencista, sócio fundador da Develo. Também Fernando Viriato, VP de Talento e Cultura da Accor. E a Flávia Buiati, ela que é VP de Pessoas, Finanças e Jurídico da Atlântica Hotels. A gente vai falar hoje sobre pessoas, né? Em tempos de turbulência, em tempos de incerteza, como esses que vivemos nos últimos meses, em mais de um ano, é sempre mais complicado, mais difícil a gente manter a inspiração, manter o engajamento, e mais difícil também para as lideranças fazerem os colaboradores estarem engajados, né? Estarem inspirados a começar um novo dia, um dia que a gente não sabe, como eu disse, como será, por conta de todas essas incertezas que rondam o mundo todo. É assim também no setor da hotelaria. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O Rogério Scher vai trazer para a gente uma apresentação que fala justamente sobre engajamento. Como o líder, hoje, nesse novo momento, como o gestor faz para engajar o seu colaborador, para transmitir confiança para ele, e não só para o colaborador, mas também para o hóspede. Quando a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de pessoas que estão também vindo se hospedar nos hotéis, né? Os clientes dos hotéis. Como fazer essa equipe se inspirar, como inspirar colaboradores que ficaram ao longo dessa jornada junto, trabalhando nas redes hoteleiras nesses momentos, e como inspirar quem está chegando agora. Os hotéis estão, a gente espera, aí num ritmo de retomada que a gente espera que será intenso, e novas pessoas vão fazer parte desses times. Tudo isso será tema agora da apresentação do Rogério Scher, que já está aqui com a gente virtualmente. Rogério, muito bom dia, o palco é teu. Obrigado, Ayana. Bom dia, queridos amigos do Fórum de Operações e de Operadores Hoteleiros do Brasil. Um abraço carinhoso ao Orlando, um abraço também carinhoso à turma do Mercado em Consumo, da Gouveia de Souza, o Célio, a Juliana, além de você, Ayana. E um abraço ao meu sócio Felipe aqui da Develo. Turma, eu sou movido pelo tema Pessoas e Cultura, pelo tema das pessoas engajadas, pelo tema das culturas fortes, saudáveis, inspiradoras e engajadoras. Nada disso, porém, acontece sem um líder engajado e engajador. Claro, como é que eu posso engajar e inspirar alguém se eu mesmo não estiver engajado? A prioridade, quando falo deste tema para a liderança, é o próprio líder, é o seu próprio engajamento. Olha, existe no mundo, inclusive no setor de serviços e inclusive no setor hoteleiro, existe no mundo, em especial neste ramo, uma regra que é conhecida como lei.
A lei da experiência congruente. A experiência do cliente será, no máximo, a experiência do colaborador. Ora, o que nós estamos aqui lembrando, no ponto de largada desses minutos que tenho com você, é que não se pense em engajamento sem desejar que ele transborde além da relação com os nossos funcionários. Porém, começa nela, começa neles, começa na relação entre eles, começa na relação entre os funcionários e a liderança, entre os funcionários e a organização e sua cultura, transbordando para o engajamento na relação com o cliente. A lei da experiência congruente diz que, no máximo, a experiência do nosso cliente tende a ser a experiência do nosso colaborador. Por isso, o engajamento é um tema tão absurdamente necessário. Por isso, o engajamento é uma competência. E é uma competência que não pode ser ignorada, que não pode ser desconhecida por nenhum indivíduo com cargo de liderança. E note, isto é especialmente importante porque você não separa engajamento do resultado. Ou separa. Ou eu e você podemos dizer que equipes desengajadas tendem a produzir altos resultados. Não. Essa não é uma ideia crível, possível. Desengajamento custa muito caro. Em primeiro lugar, desengajamento custa muito caro para o indivíduo desengajado, para a sua equipe, para a organização e para os nossos clientes. Há, nas nossas equipes, por vezes, aqueles que estão não engajados. Ora, o indivíduo não engajado é alguém que não está totalmente nem engajado e nem desengajado. Ele está ali num limbo perigoso. Como você reconhece o comportamento deste sujeito? Em primeiro lugar, o colaborador não engajado, ele não vai uma milha a mais, com a cabeça e atitude de dono. Proatividade não é exatamente o que você pode esperar dele. Ele faz aquilo que você pede que seja feito. Ele se limita ao seu quadrado, à sua descrição de cargo, ao escopo das suas atividades. Ele não vai além daquilo que esperamos que ele faça numa milha a mais, numa quadra a mais de atividade. O relógio é basicamente a métrica pela qual ele mede a sua atividade na hora que entra, na hora que termina uma jornada de trabalho. Não se espera desse indivíduo que ele se desafie e tampouco ele gosta de ser desafiado. Deixe-me no meu quadrado, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer e não me pega, não me peça, não me engaje em mais nada, por favor. Este indivíduo, embora não esteja totalmente desengajado, é um risco quando se coloca ao lado destes. Veja, este já é um sabotador ativo. Este está desengajado, sabe disso e promove intencionalmente mais desengajamento ao seu redor. Diz um provérbio popular de que nada mais prazeroso para um mal-humorado do que espalhar mau humor, negativismo e pessimismo ao redor. É o esporte espetacular desse indivíduo. Ele fala mal dos seus líderes, ele fala mal dos nossos serviços, ele fala mal da nossa marca, ele está sempre procurando culpar alguém. Ele já desistiu de se engajar e é nosso detrator. Queridos amigos, para um líder não compreender a dinâmica comportamental que leva ao engajamento ou à falta dele, é um pecado capital. Mas eu posso até compreender esta dinâmica, mas não atuar sobre ela, é um segundo pecado capital. Não atuar sobre o desengajamento, não enfrentar esta hora da verdade da liderança, é grave equívoco da liderança. Olha, eu quero conversar com vocês do ponto de vista do engajamento em duas perspectivas. Eu quero conversar com você do engajamento enquanto um estado emocional. As pessoas primeiro se sentem engajadas, para depois agirem de modo engajado. E em segundo lugar, conversar com você de que engajamento não é uma herança genética e nem uma iluminação espiritual. Engajamento é uma competência.
e, como tal, pode ser aprendida, treinada, ensinada, desenvolvida. Vamos ao primeiro pedaço da história. E o primeiro pedaço da história lembra uma coisa importante para que nós não nos esqueçamos dela. Trabalhar é coisa séria, mas quem disse que precisa ser chato? Meus queridos amigos, há uma confusão perigosa entre seriedade, comprometimento e chatice. Reunião chata, chefe chato, conversa chata, desafios chatos, experiências muito chatas. Ora, como é que alguém consegue emocionalmente se sentir engajado com tanta chatice? Leveza e bom humor fazem parte de um ambiente, junto com segurança psicológica, em que o engajamento tem mais chance de florescer. Onde for seguro se engajar, seguro do ponto de vista de posso dizer o que penso e sinto, sem medo de ser julgado pelos meus pares e pelo meu chefe, haverá mais chance de haver engajamento. E onde não for chato, embora muito sério e comprometido o ambiente, também haverá mais chance de haver engajamento. Olha, basicamente aqui, quando percorremos diferentes organizações, inclusive muitas desse setor, a gente pergunta, ei, diz para mim uma coisa, o que é um excelente dia de trabalho para você? Quando é que você termina uma jornada de trabalho com a sensação de, cara, hoje foi sensacional? Há algumas respostas. Olha, quando eu me conecto mais com as pessoas, quando eu ajudo o meu time a avançar e a aprender, quando eu percebo que as pessoas estão crescendo ao meu redor, quando a gente se conecta juntos aqui com um propósito maior, quando a gente planeja um dia e esse dia é executado com eficácia, eficiência e excelência. Ótimo. Mas tem uma coisa perigosa para as pessoas responderem aqui. Rogério Scher, você quer saber mesmo o que é um excelente dia de trabalho para mim? É quando meu chefe não vem. É quando meu chefe desaparece. Olha, pensa num dia que a gente trabalha. É quando ele não nos atrapalha. É quando ela não está por aqui. Queridos amigos, a gente tem vontade de chorar quando escuta isso. Mas para aliviar o fígado, a gente faz uma brincadeira e chama esse indivíduo de chefe nuvem. Alguns chefes são como nuvens. Quando desaparecem, o dia fica lindo, perfeito. Meus queridos amigos, se alguém na sua equipe corre o risco de dizer isto sobre você ou alguém na minha sobre mim, isto é um problema sério para a nossa reputação como líderes e pelo futuro da nossa carreira enquanto líderes. Porque o líder não pode ele ser o obstáculo. Na realidade, a melhor definição para liderança engajadora é o oposto disso. Bons líderes são removedores de obstáculo, máquinas de feedback e modelos inspiradores da estratégia e da cultura. Bom, ao lado de um chefe nuvem, que inclusive não só ele é o obstáculo, mas é o símbolo da chatice no dia a dia, mais difícil nascer engajamento. Por outro lado, o líder coach, o líder que é mentor do grupo, o líder que empurra o grupo um patamar acima, ele não é o obstáculo. Ele delega, ele sai da frente, mas ele fica ao lado. Ele para e pensa como é que eu crio condições para que aquilo que eu deleguei aconteça. Ele é um coach, ele é um enabler, ele é um facilitador. Sai da frente, mas fica ao lado da equipe oferecendo direção técnica e suporte emocional. Ele é um exemplo da estratégia e da cultura da organização. Queridos amigos, ao lado de um líder assim, emocionalmente, a chance de engajamento aumenta. O engajamento, para existir, depende de 4 portas que se abrem numa sequência lógica. E as 4 portas estão nesse esquema do slide à sua esquerda. Em primeiro lugar, a porta do coração e do espírito. Essas 2 eu abro primeiro e na sequência as outras 2, mente e mãos. O que eu quero promover aqui como reflexão para vocês é que as pessoas primeiro se sentem engajadas e depois elas agem de modo engajado. Meus queridos amigos, as pessoas, elas não tomam uma decisão racional de peraí, Rogério, eu vou me engajar.
Pronto, já estou engajado. Ora, seria muito fácil fazer este mero combinado racional com todo mundo. Não importa se você é o líder mais pragmático do planeta, pragmáticas da organização. Se você é líder, você tem que entender de gente. E entender que as pessoas primeiro se sentem engajadas e depois agem de modo engajado. Para isso, eu quero que você guarde essa dica. Você usa 4 portas, das quais você se vale de 5 chaves. A matemática não bate muito, mas é uma metáfora útil e que cabe bem aqui. Eu abro 4 portas usando 5 chaves. As 2 primeiras portas, coração e espírito. A porta do coração pressupõe refletir o que causa paixão e entusiasmo na sua equipe. Quais temas, desafios, experiências. Aqui, o desafio não é garantir o sempre, mas é evitar o nunca. Claro, não dá para imaginar gente apaixonada e entusiasmada 365 dias. O desafio não é o sempre, mas é o nunca. Se você não sabe o que causa isto nessas pessoas que você lidera, então você ignora o que abre a primeira porta, do engajamento. A segunda, a porta do espírito, tem a ver com sentido, significado e propósito maior. O trabalho não pode ser só um amontoado de objetivos e metas a cumprir por meio de atribuições e responsabilidades. O trabalho, em alguma medida, pelo menos de vez em quando, precisa se conectar com boas causas e com um propósito maior. A porta da mente aí já abre a porta do desafio que leva à aprendizagem contínua, a sensação de crescer como pessoa e profissional por aqui. E por último, a das mãos é a avaliação que você faz autocriticamente com sua equipe para com muita humildade entender se você é um chefe nuvem ou se você é um removedor de obstáculos. Você abre essas 4 portas usando 5 chaves. E veja, essas 5 chaves, elas formam um acrônimo bastante simpático e lúdico de você guardar. O MAGIC. Meaning, um trabalho com significado e propósito maiores. A, autonomia. G, growth, crescimento. Impacto é resultado. C, connection, é senso de conexão e pertencimento. Eu já falo dessas 5 chaves um pouco mais para você, aliás, onde eu termino minha fala com você. Veja, a provocação aqui, que eu espero que você não esqueça, é que engajamento não é primeiro um estado racional, uma escolha mental. É um estado emocional em que as pessoas se sentem apaixonadas e entusiasmadas e aportam mais delas no que fazem. Em segundo lugar, engajamento é uma competência, não é uma herança genética ou uma iluminação espiritual. E esta competência eu resumi para vocês nesse slide. Nossa consultoria aqui no Brasil é muito parceira da DecisionWise. Desde que eu saí da Natura, me pus a procurar no mundo o melhor diagnóstico de engajamento que havia nesse planeta e depois de muita obcecada pesquisa encontrei a DecisionWise, uma empresa que existe desde 96 nos Estados Unidos e que nós os trouxemos para o Brasil. No modelo desses meus sócios americanos, existe a satisfação. Mas a satisfação é a dimensão do comprometimento transacional. Remuneração, benefícios, recursos, ferramentas, condições de trabalho, ambiente físico e ambiente online, do ponto de vista de condições e recursos e ferramentas, para se trabalhar bem. Aí, portanto, é a dimensão transacional, é a satisfação. Mas você não quer só pessoas satisfeitas, você quer pessoas também engajadas. Para isso, você abre aquelas 4 portas, o coração, o espírito, a mente e mãos. Para usar a abertura dessas 4 portas, 5 chaves serão profundamente úteis para vocês. Essas 5 chaves, elas juntas, formam aquele comprometimento mais transformacional que chamamos de engajamento de corpo e alma. E as 5 chaves juntas formam uma competência. É delas que eu quero rapidamente falar com vocês. A primeira chave do MAGIC é o M, Meaning. É o trabalho com um propósito maior. É o trabalho com um sentido e um significado maior. Olha bem, assim, eu aqui também não vou querer iludir você com a ideia de que precisa ser todo minuto, todo dia, toda semana. Mas não pode ser nunca.
Se as pessoas que trabalham com você acham que tem só um conjunto de metas para cumprir, com atribuições e responsabilidades, então nós estamos perdendo um pedaço importante do que leva ao engajamento. Você pode ter pessoas satisfeitas, muito ok, mas não totalmente engajadas. A ideia de um propósito maior está no centro das grandes conversas últimas e mais recentes, e não menos importante agora, de que o trabalho tem que se conectar com causas nobres, inspiradoras, tem que ter um algo a mais pelo qual estamos aqui a nos comprometer todos os dias. A segunda chave é a autonomia, o poder de moldar o seu trabalho e o ambiente em que trabalhamos de tal maneira que é daquele jeito que eu melhor me desempenho. Veja, há alguns gestores que parecem mais patrulheiros rodoviários com talão de multa na mão. Veja, controlar e cobrar são ações que fazem parte das funções de gestão, mas estão longe de contar a história inteira do que significa liderar. As pessoas não esperam de você só gestão, esperam também liderança. E o Magic é uma ótima pista nesse sentido. Você não gerencia só o M do Magic, mas o A também. A questão é, será que as pessoas que trabalham com você se sentem com medo de dizer o que pensam e sentem e sem autonomia para moldar o trabalho de tal maneira que é assim que elas melhor se desempenham? Olha, por vezes a gente chega para as nossas equipes e diz: pessoal, vamos lá, quero que vocês pensem fora da caixa. É bacana, é legal, mas já não seria melhor não colocá-las dentro de uma caixa? Olha, por vezes a gente enfia a pessoa dentro da caixa e pede para ela pensar fora dela, vão achar que somos loucos. Olha, cabeça de dono não combina com baixa autonomia e medo de consequências negativas. Quantas vezes a gente não diz, quero iniciativa, proatividade, engajamento, e as pessoas têm medo de dizer o que pensam e sentem num ambiente que não é seguro. E tem baixíssima autonomia quando tem alguma. A chave do Magic, chamada A de autonomia, é o convite, dito em alto tom, em claro tom à sua equipe. Aqui nós queremos que você deixe sua marca pessoal no trabalho. Não é liberdade infinita, mas é algum grau de autonomia. Dependendo de como você gerencia o M e o A, você consegue gerenciar bem a terceira chave, o growth, crescimento. Ser desafiado, de modo a estimular seu crescimento pessoal e profissional. Queridos amigos, será que as pessoas que trabalham com você acham que crescer é só ser promovido? Ou será que elas lembram que crescimento pessoal e profissional está na medida do frio na barriga que você põe neles invariavelmente, enquanto bom líder? Note, as pessoas só sentirão que crescem com desafio e aprendizagem e podem fazê-lo, podem experimentá-lo no mesmo cargo, na mesma área, sem necessariamente uma promoção. Claro que a promoção também pode ser um caminho para isso, desde que traga aprendizagem. Sentir que cresço porque aprendo coisas novas, ganho maestria, excelência. Não confunda, por favor, desafio com excesso de trabalho. Não, eu não estou propondo que você peça para sua equipe trabalhar pouco, mas o que eu estou dizendo é que desafio e muito trabalho não são sinônimos automáticos. Você pode ter gente trabalhando conosco com trabalho saindo pela orelha, com trabalho até a tampa, absolutamente cheios de tarefas, no tédio, na apatia e no relaxamento. O Pablo Picasso tinha uma frase que me lembra exatamente essa cena. A morte não é a maior tragédia da vida. A maior tragédia da vida é o que morre em nós enquanto ainda estamos vivos. O tédio, a apatia, o relaxamento, mesmo em meio a muitas tarefas. Nesse lugar, nada de extraordinário acontecerá, a não ser baixa performance e baixo engajamento. Desafie a equipe o tempo todo. A quarta e penúltima chave do Magic é impacto, é ver os resultados positivos e valiosos do trabalho que fazemos. Será que as pessoas entendem como contribuem individualmente para o resultado da organização e da nossa área? E será que elas têm orgulho do impacto que causamos em todo o ecossistema
onde operamos. E por fim, queridos, para eu finalizar, a última chave do Magic é connection, o sentido de pertencer a algo maior do que você mesmo. Primeiro, a uma equipe espetacular. E para isso, você como líder precisa promover proximidade e presença, construir intimidade, para que isto construa confiança interpessoal, nos conhecermos além do crachá. A sensação de que eu faço parte de uma equipe legal pra caramba, da qual, inclusive, eu tenho orgulho de pertencer. E não só em relação à equipe, mas olhando para a organização, cuidar da cultura. Falar do propósito, da missão, da visão de futuro, dos valores que dão esse amálgama único, esse amálgama único e forte, que traz a conexão com a nossa singularidade e que, portanto, fortalece o senso de pertencer. Para eu finalizar, quero passar para você um vídeo muito rápido. Aqui no meu encerramento, na minha fala final, uma história. Os anos 90, na África do Sul, pegaram o país numa intensa transformação. Depois de 27 anos preso, o Nelson Mandela seria libertado, seria candidato a presidente, ganharia as eleições e, pela força do seu caráter, uniria a África do Sul e impediria uma importante guerra civil. Antes dele ser solto, nos dias que antecederam a sua libertação, os funcionários da fábrica da Mercedes-Benz na cidade de Nusa procuraram a liderança da Mercedes para pedir que eles fossem autorizados a montar um carro para dar de presente ao Mandela, em nome da esperança que o Mandela trazia de uma nova nação, de um novo futuro para eles. A liderança da Mercedes perguntou em que condições vocês querem montar esse carro. Eles disseram, nas nossas horas extras livres, não remuneradas. A liderança da Mercedes disse, então, nós doaremos as partes e peças. Essa é a famosa história da Mercedes vermelha, do Nelson Mandela. É Magic, do começo ao fim. Espero que você goste. It was in 1990 that Nelson Mandela was released in June. It was a momentous time for all of us. People absolutely celebrating. They didn't know what to do. It was just unbelievable. When we heard about it, it was towards the weekend that this was going to be released, and we were so excited because we've never seen him before. So we were imagining how he looks like, how tall he is, how big he is. We only knew about his name. Honestly, it was actually a lot of excitement. And when people got up on Monday morning, went to work, everybody's asking the question, what now? Where do we go from here? We happened to have a plant general meeting at the time, and we were reporting other issues, and then this came up as from the floor. I addressed all the workers, including the shop stewards. We need to build a car for Nelson Mandela of our own hands, of our own time, and we'd be presented from the workers of Mercedes-Benz and of NUMSA. And everybody just accepted it. So it was taken up with management. When the shop stewards came back, they came back dancing and singing, and everybody stood up, and the shop stewards announced that management has accepted that we can build this car. Now it was a question of the how. Who's going to foot the bill? And they had to do all the calculations, and then they asked what is going to be our contribution. And then the worker said, well, our contribution can be that we work 1 hour extra overtime, free of charge, so that we meet them halfway. Immediately, a plaque was made for this car. So everybody knew that this is the car. From station to station, there would be like a sort of official handover from the one area to the next. There was sort of like a ceremony. If they finish their part, they do the sing. And if you have to do your part, you have to do your part. After you finish your part, if you've got time to sing, then you do the sing. And that's the way it went right through. They literally put it on a trolley and carried it down to hand it over to the guys. And they were like sort of toy-toying, marching, singing gloriously. It was all about the passion that they had for building this vehicle. It strengthened the relation between the union and the company, because from '89 towards the building of the car, things changed.
ICA, of course, is made of many small parts, and many people constitute the population of South Africa. It's like imagining the country as different races, which you put together. South Africa belongs to all living, black, pink, or white. Like small parts of the unit that we've built were brought together by Madiba and are all moving forward today. They embraced the idea, they embraced Nelson Mandela's release, they embraced that there would come change. And they themselves also saw this as a method and as an opportunity to embrace change and unity and provide unity within the workforce. This crowd was from the NUMSA members, from the workers in general, to Nelson Mandela. His response was that this red car would not remind me only of NUMSA's colors, would remind me of the blood that is spilled by many South Africans, whether it's black or white, for peace, freedom in South Africa. On that special day, the workers of this company made a tremendous gesture. That was convincing evidence that in South Africa, there are many who are willing to work together and make sacrifices to build our nation. On the day when I made that speech and handover, my message to Nelson Mandela was that this is a labor of love. Eu pessoalmente fico muito inspirado com essa ideia de trabalho como forma possível de expressar amor. Meus queridos amigos, querem saber o que é mais surpreendente nessa história? Esse carro foi construído em 4 dias. E eles bateram todos os recordes de venda, todos os recordes de eficiência e produtividade da história da Mercedes até então, sem ganhar um centavo. Por quê? Qual é o aprendizado que tiramos dessa história? Eu e você temos um ponto em comum com esses trabalhadores da Mercedes em Nusa. Nós temos fome e sede de ter sentido na vida. Algumas organizações, algumas lideranças e culturas matarão ainda mais as pessoas de fome e sede de um sentido maior. Mas haverá sempre aquela liderança. E existirão aquelas outras culturas que ajudarão a matar essa fome e essa sede. Que você possa levar Magic para sua equipe e que ao levar Magic para a tua equipe, você engaje e inspire cada vez mais essa turma. Eu deixo aqui o meu LinkedIn para vocês me acompanharem por lá, o site da Develo. Vai ser um prazer conversar com você em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado, um abraço carinhoso a vocês. Estou por aqui ainda. Obrigada a você, Rogério Scher, por essa apresentação tão inspiradora. O Rogério continua aqui com a gente. Eu vou chamar aqui ao palco nossos 2 outros convidados, o Fernando Viriato, da Accor. Bem-vindo, Fernando. E a Flávia Buiati, da Atlântica. Bem-vinda, Flávia, tudo bem? Bom, depois de acompanhar aí essa apresentação do Rogério, com tantas inspirações, né, falando tanto aí sobre essa necessidade de propósito e tudo mais, a gente vai abrir aqui esse debate falando especificamente sobre o setor hoteleiro, que, claro, como vários outros, mas de maneira muito particular, tem passado aí por uma turbulência de fato, né, uma crise jamais vista, possivelmente, até agora. A pandemia mudou a forma de a gente lidar com as pessoas, ela exigiu até muita transparência nessa forma de lidar com as pessoas, pegou todo mundo de surpresa e exigiu mesmo que os líderes jogassem aberto com seus colaboradores, enfim, e tentassem manter a calma nesses momentos aí tão críticos, né? Inclusive, houve muito problema de saúde mental, por exemplo, não só no caso da hotelaria, mas no caso de vários setores aí, há dados, há muitas pesquisas mostrando essa questão de problema de saúde mental agravada por conta do isolamento social, as pessoas em casa, enfim, essa falta de interação. Como vocês perceberam isso nas redes hoteleiras nas quais vocês atuam e como vocês enfrentaram esse momento? Bom dia, Iana. Bom dia, Flávia. Bom dia, Rogério.
É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite do FOB no dia de hoje. E bom dia a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês estejam seguros, cuidando de si e dos que os cercam. Bom, na nossa experiência, Nayana, a primeira coisa que a gente fez foi procurar cuidar das pessoas, né? Então, o negócio ele foi bastante impactado. Muitos hotéis no Brasil inteiro fecharam. A gente teve um percentual importante de hotéis fechados. E o nosso primeiro passo foi a gente manter as lideranças conectadas com as pessoas, né? Como é que elas se mantinham conectadas com as pessoas, né? E aí a gente voltamos ao básico. Né? A gente foi trabalhar naquilo o que nos move. São os nossos valores, e eu vou citar 2 aqui deles que são muito importantes, que é a base de tudo, que é respeito e confiança, e quem nós somos. Nós trabalhamos uma cultura de organização que tem uma palavra que tem bastante significado para a gente, que é artist, artistas do coração. Né? E da mesma forma que o Rogério falou, que tem que ter uma conexão profunda na proposta, na promessa para o cliente, na experiência, e a experiência e promessa com os colaboradores, a gente procurou aprofundar essa atitude das lideranças de proximidade com as equipes, se preocupando com as pessoas como indivíduos, né, verdadeiramente. E acho que isso foi o que nos ajudou a passar todo esse momento, desde o início do impacto da pandemia, em meados de março do ano passado, até hoje. Porque de lá para cá a gente vem trilhando, ouvir as pessoas, ouvir atentamente, a gente também fez várias pesquisas. Bom, como todas as empresas, a gente criou ações específicas de apoio psicológico, um monte de coisa, mas no fundo, eu acho que esse foi um grande ponto importante, que foi voltar ao básico, né? As pessoas são indivíduos, elas têm medo da pandemia, elas têm suas preocupações, e como é que a gente dialoga com isso? Né? Isso foi muito importante, nós incentivarmos as lideranças com essa atitude. Flávia. Bom dia. Eu queria agradecer o convite. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada ao FOB, obrigado Mercado e Consumo. Acho que a gente foi bastante inspirador, né, tudo que o Rogério falou. E aí, voltando para a nossa experiência, a Atlântica, quando começou a pandemia, a gente estava no início de um processo de transformação cultural, em que o nosso propósito, que foi lançado logo antes, era cuidar de cada um que confia na gente. E aí, quando a gente fala de cuidar de cada um que confia na gente, a gente está falando do hóspede, a gente está falando do colaborador e a gente está falando do nosso investidor. E aí, esse propósito ele foi colocado à prova, porque como é que a gente não tinha momento mais desafiador para que a gente exercitasse o nosso propósito de cuidar. E aí, o cuidado, a gente exercitou muito forte com o nosso colaborador, à medida em que a gente olhava para a pessoa, não mais só como aquela pessoa que chegava 6 horas para trabalhar, 7 horas da manhã para trabalhar e ir embora às 4 da tarde. A gente olhava para o colaborador como pessoa, com todas as fragilidades, com todas as dificuldades, com todos os medos e todas as preocupações de como é que eu garanto um ambiente seguro para essa pessoa, como é que eu garanto um ambiente seguro para o nosso hóspede, e como é que eu garanto que ele se sinta seguro num momento de transformação tão grande. A verdade é que nós já estávamos passando, quando a gente pensa, né, de relação de trabalho, a gente já estava passando por uma transformação nessa relação de trabalho, em que a gente precisava olhar as pessoas de forma diferente. E essa pandemia ela ajudou a acelerar tudo isso, porque, à medida em que as pessoas foram colocadas em home office, à medida em que algumas pessoas tiveram que ir para o ambiente de trabalho num momento tão incerto, a gente tinha que olhar para as pessoas não só para o trabalho a ser feito, mas como a pessoa se sentia naquele momento. E qual é o propósito maior, indo no ponto, né, que o Rogério trouxe para a gente, de que eu tenho propósito, eu me sinto engajado à medida em que eu faço parte de alguma coisa maior. Então, por que eu estou aqui neste hotel, neste momento? Eu estou aqui
para cuidar do hóspede, para que ele ele esteja num ambiente seguro e num ambiente em que ele possa se hospedar e estar fora de casa num momento tão difícil e fazer, né, e entregar o objetivo da sua viagem. Então, o exercício do nosso propósito de cuidar, de se preocupar com como o colaborador estava indo para o hotel, de cuidar daqueles colaboradores que não precisavam ir para o hotel e ficar em casa e olhar para as pessoas de forma diferente. Então, acho que esse foi o grande exercício que a gente fez ao longo da pandemia e a gente continua fazendo e exercitando. Rogério, você falou muito aí sobre a questão do engajamento e dizendo, né, o engajamento não é assim, você diz para o colaborador, seja engajado, e aí pronto, virou a chavinha, ele se tornou engajado, né? No momento assim, momentos assim, quer dizer, agora a gente tem até um certo otimismo, né, no setor de hotelaria, em outros setores também, mas em momentos assim que são tão diferentes, promover esse engajamento, permitir que ele floresça, digamos assim, no colaborador é mais complicado, né? Como fazer isso? Queridos, primeiro um abraço carinhoso ao Fernando e à Flávia, adorei o que vocês trouxeram. Há poucas coisas mais desengajadoras do que perceber que na hora da complexidade e da adversidade, todos os nossos valores até então declarados, aquelas coisas que a gente jurava por Deus que valiam muito para nós, não estão mais presentes. As horas mais adversas, o momento de alta complexidade e incerteza é o momento para que os valores estejam em cima da mesa. Essa é a fala do querido Fernando. Dê uma olhada na história emblemática da Johnson & Johnson na crise do Tilenol. O que guiou a crise do Tilenol e aquele momento em que pessoas morriam tomando remédio no começo ali dos anos 80, a maior crise que essa empresa já viveu até hoje, a Johnson & Johnson, o que guiou a Johnson naquele episódio foi exatamente o credo, a cultura organizacional forte, coerentemente ali em cima da mesa. Dizia o James, o CEO lendário da Johnson à época, seja lá o que faremos em meio a essa crise, a resposta vem desse documento, o credo da Johnson. Respeito e confiança guiaram Fernando e seus demais colegas de liderança na turbulência, e é exatamente esse o comportamento de culturas engajadoras. Falar uma coisa e fazer outra, sobretudo em momentos de adversidade, é altamente desengajador. Na fala da querida Flávia tem uma lembrança muito grande que ela repetiu por 3 vezes, a palavra seguro, a palavra segurança. Segurança no sentido mais amplo hoje em dia, e segurança começando pelo colaborador, para que isso transborde para o hóspede. Segurança psicológica é poder dizer, primeiro de tudo, como eu me sinto. Nem todo mundo passa por complexidades, incertezas, instabilidades da mesma forma. Se eu faço parte de uma equipe onde eu posso dizer o que eu penso e sinto, sem medo de ser julgado, é mais fácil eu me envolver mais positivamente. O nome disso é engajamento. Onde for seguro se engajar, haverá engajamento. Onde não for seguro se engajar, não haverá engajamento. Me permita, turma, falar por mais 30 segundos um depoimento pessoal. Eu estive poucos meses atrás em Natal, a trabalho. Eu desembarco em Natal às 2 horas da manhã, eu estava exausto. Eu precisava fazer número 1, número 2, número 3. Chovia torrencialmente. O táxi que eu peguei não era de um bom motorista. Naquela chuva ele guiava a 400 km por hora, de forma temerária. Eu cheguei no hotel às 3 horas da manhã. Eu tinha um workshop para abrir no dia seguinte às 8 da manhã. Quando o mocinho do check-in me viu, eu olhei para ele já entristecido. Meu Deus, é a 5ª vez que eu me hospedo aqui, mas ele vai me pedir de novo o SIC, RG, ascendente do meu signo, o nome da minha mãe. Esse menino me olhou e disse, oxe, homem, o senhor precisa ir logo para o quarto. Olha, faz o seguinte, esqueça aqui do meu check-in agora, tá aqui a chave do seu quarto, eu já sabia que o senhor viria, amanhã o senhor passa aqui e faz o seu check-in. Esse menino olhou para mim, me escutou, me viu. Esse menino fez, eu me senti visto. Ele não me enfiou dentro de um processo, ele fez um processo para mim.
No dia seguinte aconteceu uma coisa que nunca acontece, eu me atrasei para o meu workshop, porque eu quis falar com o gerente, com o subgerente, com o superintendente para falar do Washington, que naquele dia fez a minha semana valer a pena. Muito bacana, né? Ouvir depoimentos assim. Imagina no dia a dia quantas coisas assim não acontecem, e nem todos, como o Rogério, fazem questão de relatar ali para a liderança, né? A gente está falando aqui muito de segurança, né? De transparência. A gente, obviamente, no setor da hotelaria, assim como em todos os outros, houve muitos desligamentos, até porque, enfim, a demanda muito baixa, né? As empresas precisavam ali segurar o caixa. Como é que foi para vocês ter essa comunicação com aqueles que ficaram? Quer dizer, você ter que manter aquela equipe continuamente engajada, inspirada, né, com o propósito ali, também abraçado no propósito da empresa, e ao mesmo tempo ele vendo, enfim, outras pessoas saindo, uma equipe menor, uma incerteza pela frente, porque não se sabia, especialmente no ano passado, não se sabia o horizonte que a gente tinha pela frente, né? Como é que vocês fizeram para ter essa comunicação eficaz? Como é que um líder se portou nesse momento de turbulência para ter uma comunicação eficaz com os colaboradores? Ayana, eu não vou mencionar, acho que eu já mencionei o pano de fundo, né, de que atitude que a gente estimula, o que nos move e quem nós somos em termos de cultura. Mas eu vou, como o walk the talk, né, dar o exemplo é muito importante, eu vou falar de duas questões que a gente fez durante a pandemia. Primeiro, os protocolos sanitários, a biossegurança. Eu tenho, a questão não é só o cliente, eu tenho que oferecer segurança para as pessoas irem trabalhar. As pessoas estavam com medo de morrer no início da pandemia, né? Então, assim, a gente desenvolveu protocolos globais junto com o Bureau Veritas, implantamos nos hotéis e os hotéis foram certificados. E esses protocolos são seguidos à risca. O segundo ponto, e é muito importante porque isso diz respeito a como a gente cuida da nossa gente também. Né? O segundo ponto é que a gente tomou uma decisão muito importante no ano passado. A gente resolveu não distribuir dividendo aos acionistas. E a gente reservou 70 milhões de euros para ajudar as pessoas nossas durante a pandemia. Tá? Fundamentalmente as nossas pessoas. Aqui na nossa região, eu cuido da América do Sul, a gente já distribuiu mais de 2 milhões e 500 mil euros em ajuda, porque as pessoas foram afetadas na pandemia. Veja bem, as pessoas tiveram que enterrar seus parentes, as pessoas tiveram dívidas, as pessoas perderam emprego. Só para os colaboradores, eu ajudei mais de 4 mil colaboradores desligados, dando telemedicina por mais 8 meses, dando um concierge para recolocação online, auxílio funeral, porque quando era maio do ano passado, sinceramente, a gente tinha um temor de que as pessoas nem tivessem como, né, se cuidar ou que isso fosse um peso para a família. Então, a gente criou um pacote, juntei alguns fornecedores aqui no Brasil, criamos um pacote e demos isso para ela. Agora, o que é muito importante? Quando eu sou um colaborador mesmo que eu fiquei, mesmo que eu não precise de nenhum auxílio financeiro, por conta da crise, pelas reduções salariais de jornada, como teve aqui no Brasil e tal, ou de suspensão de contrato, mesmo que eu não precise, o ato de eu ver o que a empresa, o que os meus líderes estão fazendo para cuidar dos meus colegas, já me faz ter uma atitude totalmente diferente. Então, acho que esse cuidar, né, nunca a gente teve que cuidar tanto das pessoas, e também dos líderes. Né? Eu não vou criar um capítulo aqui à parte, mas é um ponto que foi super importante para a gente também. Claro. Bom, no caso da Atlântica, se a gente for voltar lá no início da pandemia, em março de 2020, a gente sabia muito pouco quanto tempo ia durar, sabia muito pouco quão profunda seria a crise, e a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E aí, a gente teve que agir muito rápido, né? Colocar todo mundo em casa muito rápido, decidir se o hotel fecha ou se o hotel abre. Então, foram necessárias decisões muito rápidas. E aí, como é que a gente cuida do colaborador? Como é que a gente garante que o colaborador está participando e entende o que está acontecendo? Então,
Então, o que a gente fez foi uma transformação muito grande na forma que a gente se comunicava, na forma que a gente se comunica com o nosso colaborador e com todos os nossos colaboradores. Antes, a gente tinha uma escalada de comunicação que, entre uma definição do nosso presidente, até que essa comunicação chegasse na operação do hotel, tinham várias fases. E o que a gente fez foi cortar todas essas fases e foi começar a se comunicar diretamente com o nosso colaborador. Então, a gente estabeleceu um rito de lives em que tudo que a gente sabia, a gente dividia com o nosso colaborador. E a gente falou por várias vezes que a gente, se fosse, a gente tomaria as decisões de corte sempre em último caso. Primeiro, a gente ia tentar todas as possibilidades, e caso não houvesse possibilidade, ou a gente não tivesse visibilidade de retorno, que a gente ia decidir por uma rescisão. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, a gente começou a comunicar, bom, o que a gente está vendo de cenário, como as coisas vão acontecer, da forma que, com as informações que nós temos até aqui, e que decisões a gente vai tomar. Então, a gente decidiu sempre usar todos os processos mitigadores que o governo nos permitiu, de MP 136, de vamos afastar, vamos suspender, vamos suportá-los enquanto afastados, enquanto suspensos. E aí, a partir daí, a gente foi aprendendo com a pandemia e se comunicando e contando, olha, agora a gente entende que a crise vai continuar um tempo maior. E as pessoas, quando houve a rescisão, elas já entendiam que não tinha mais como, a gente não tinha mais alternativa, a gente não tinha mais o que fazer dentro de todas as possibilidades que estavam disponíveis naquele momento. E aí é interessante, porque em fevereiro de 21, a gente rodou a pesquisa GPTW de engajamento, e tem uma pergunta de eu confio que a minha empresa só toma decisões de corte de estrutura em último caso. E essa foi uma das perguntas que a gente mais ganhou pontos em relação às outras pesquisas anteriores. É interessante, porque, nesse momento de crise, os nossos colaboradores nos veem como a gente que a gente efetivamente se preocupa e que um corte de quadro, ele às vezes precisa acontecer, mas ele vai acontecer em último caso, não como uma primeira solução. Claro. Rogério, o que é uma comunicação eficaz, nesse caso, vindo da liderança? Bom, em primeiro lugar, você trouxe o tema dos desligamentos, né? Nós estamos com quase 15 milhões de desempregados no Brasil. No meu olhar, eu não vejo nenhum grande plano como nação para a gente sair dessa situação de alto desemprego. Há uma agenda oca nesse sentido, portanto, teremos ainda pessoas sem emprego durante um bom tempo, pelo jeito, infelizmente. As empresas precisaram fazer isso. E aí, é uma outra lembrança. O problema não é ter que desligar as pessoas, mas esta também é uma hora da verdade para ver se o processo de desligamento foi ancorado, foi orientado pelos valores que eu sempre jurei que tínhamos por aqui ou não. Quando demitimos as pessoas, a gente não impacta só quem sai, mas a gente impacta fortemente quem fica. E quem fica com uma ideia muito clara. Entendi como é que a gente então cuida de pessoas por aqui. Entendi como é que a gente faz gestão de pessoas por aqui. Então o problema não é a demissão em si, mas é o processo mais ou menos coerente com os valores para demitir. E aí, a fala do Fernando, veja como, Fernando, você tem uma fala que começa sempre pela cultura. Isto é um sinal, é uma denúncia evidente de um pensamento de liderança que engaja e inspira. O começo do raciocínio do Fernando é a partir da cultura. E voltando à cultura, o quanto que eles fizeram escolhas para fortalecer os valores lá do respeito e da confiança e o quanto eles foram exemplares. E que legal, Fernando, valeu por compartilhar. A fala agora da Flávia repetiu por vezes a palavra comunicação. É outra, absolutamente outra evidência de liderança engajadora. Meus amigos, o Patrick Lencioni, o americano que muitos de nós aqui conhecemos, diz: todo líder deveria ser, na realidade, esqueça o cargo de CEO, CMO, CFO, seria Chief Reminder Officer. Como Chief Reminder Officer, ele lembra que comunicar-se é basicamente a missão precípua da liderança. Não dá para conjugar o verbo liderar sem o verbo comunicar.
E como tem que ser essa comunicação eficaz, Ayana? Com 2 dicas. Primeiro, eu preciso garantir que as pessoas entendam. Meus amigos, vocês ficariam adoecidos se, como consultor que eu sou, cada dia numa empresa, desenvolvendo projetos de liderança e projetos de cultura organizacional, ouvindo os colaboradores e as pessoas dizem, eu não consigo entender o que o meu líder realmente espera de nós. E aí você pergunta, então por que você não avisa que não entendeu? E eles dizem, medo, não é seguro. Ora, não haverá engajamento se a coisa for dessa forma. Primeiro eu preciso garantir que as pessoas entendam. E para garantir que elas entendam, eu uso repetição e pedido de confirmação. Está aí o Chief Reminder Officer. Mas em segundo lugar, não dá só para as pessoas entenderem. Eu preciso que elas acreditem. E para isso, eu preciso construir ao meu redor um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas possam levantar a mão e dizer, eu não entendi e olha, agora que eu entendi, eu não estou acreditando nisso não. Um ambiente onde as pessoas possam conflitar produtiva e respeitosamente e questionar seus pares e seus líderes para que elas tenham entendimento, mas mais do que isso, para que elas acreditem na direção. O nome disso, o efeito colateral disso é engajamento crítico. É isso aí. A gente está caminhando para os momentos finais aqui do nosso webinar, mas antes eu tenho uma última pergunta para vocês. A gente está no momento agora, felizmente, esperamos que assim continue, de mais otimismo, né? Uma retomada aí, pelo menos do setor hoteleiro. No ano passado, no fim do ano passado, a gente já viu esse momento bom, e aí tivemos um começo de ano mais crítico, agora a gente volta para um momento mais favorável, pelo menos até agora aqui no Brasil. Isso pode significar, inclusive, a chegada de novos colaboradores nas redes hoteleiras, nos hotéis independentes também. Como fazer para criar vínculos com essas pessoas que estão vindo num momento ainda que a gente não sabe, enfim, pode ser a gente não sabe como essa pandemia vai se comportar, né? Como eu disse, no ano passado a gente teve um momento bom e aí veio logo depois uma recaída. Agora a gente tem um momento que está se aproximando aí também de boas expectativas, verão chegando aqui no Brasil, e depois a gente não sabe se haverá um novo recrudescimento da pandemia, enfim, uma retração ainda que menor do que as outras. A gente não sabe exatamente como a pandemia vai se comportar, é uma coisa inédita na nossa história. Como então trazer essas pessoas, criando vínculo com elas e até mantendo também esse vínculo com os colaboradores que ficaram, que continuam no dia a dia na operação? Fernando. Iana, eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, primeiro, uma oportunidade para convidar de volta, eventualmente, pessoas que saíram. Que eu acho que é muito importante isso, para fechar o ciclo. Com um final feliz, que é uma coisa muito legal. Segundo ponto, eu acho que a gente teve um aprendizado muito grande, né? Você fala, olha, uma possibilidade. Né? O cenário todos os cenários são uma possibilidade, né? Porque a gente tem uma coisa que a gente aprendeu muito durante a pandemia, que é a agilidade de aprendizado, a se reposicionar cada dia é um dia. Né? Acho que todos nós aprendemos isso. E, por último, eu acho que o que a gente tem que fazer é confirmar a nossa oferta, explicar e confirmar a nossa promessa para as pessoas. Qual é a nossa promessa para as pessoas na Accor? Primeiro, a gente tem uma palavra, tem um motto simples que a gente fala be limitless, viva sem limites. Né? Isso significa o quê? Um lugar que as pessoas possam abraçar as diferenças, ser elas mesmas, ser naturalmente. Sentir que o que ela produz, o seu trabalho é produto do seu trabalho. Imprimir a sua marca. Né? Segundo ponto, onde elas têm um significado, têm conexões emocionais de significado com aquilo que ela faz, o que ela entrega com o nosso negócio. Pessoas onde a satisfação dela venha da percepção da satisfação que ela gere ao produzir um serviço ao cliente, que é a natureza da indústria de serviços. Ainda mais quando você recebe o cliente na sua casa, a hotelaria, a hospitalidade. Né? Terceiro lugar, é um pouco do que eu acho que o Rogério falou também, que o fã, né? Tem que ser fã, as coisas têm que ser prazerosas, né? E elas têm que poder crescer, aprender e se realizar. Né? E que as pessoas possam viver uma aventura que é uma aventura naturalmente humana.
né? Da mesma forma que a empresa tem lá um sonho, né? Como o hotel tem um plano, etc. Mas é uma aventura, antes de tudo, humana, né? Então, assim, a gente acha que as pessoas têm que se desafiar, a gente convida para elas a serem protagonistas, e isso é muito importante conectar para nós esse discurso com essa possibilidade desse novo momento, onde as pessoas, não só os nossos negócios, vão poder começar a se reconectar com uma vida um pouco mais próxima daquelas que elas perderam. E a experiência do colaborador no trabalho, ela vai ser prazerosa se ela for substancialmente melhor do que ela tem tido até agora, e eu acho que eles vão nos desafiar. Tem que ser melhor do que eles tinham antes da pandemia. Isso é que é o mais desafiador quando a gente olha para frente. Flávia. Bom, até você colocou um ponto, aí, Ana, que é a questão de, bom, em janeiro a gente começou uma recuperação e aí a gente teve que dar 2 passos para trás. Então, eu acho que o que a gente precisa é tomar cuidado de não trazer para os hotéis a instabilidade dos cenários, né? Porque se eu volto e contrato as pessoas com a recuperação em mente, ela não vem, eu tenho que passar por um processo de instabilidade muito grande. Então, acho que esse momento de recontratação é um momento de atenção e cuidado. Vamos perceber a recuperação e, a partir daí, vamos recuperando o nosso quadro devagar e lentamente, para que a gente garanta que as pessoas que venham para o time, elas fiquem com a gente na jornada, né? E que eu não tenha que tomar decisões difíceis na sequência. E aí, contratar, e aí muito endossando tudo o que o Fernando colocou, contratar muito pelo comportamento, pelo que a pessoa busca e pela cultura. E treinar a partir daí e fazer com que as pessoas se sintam em casa. O que a Atlântica está fazendo, porque a gente não pode menosprezar a transformação do papel do líder nesse momento de pandemia. Os nossos líderes, assim como todos nós, tivemos que passar por um processo muito acelerado de transformação e nem todos estão preparados para liderar nesse novo momento, para entregar essa relação de transparência, de comunicação, de proximidade, de empatia e para gerar o engajamento. Então, o que nós temos feito na Atlântica é investir de forma muito forte na capacitação desse novo líder. Quais são as qualificações que esse novo líder tem que ter para conversar com esse time, para engajar esse time? Então, para nós, né, neste momento de recuperação, a gente tem 2 mensagens. Vamos observar a recuperação e cuidadosamente contratar e trazer mais gente de acordo, né, com os comportamentos e a cultura que a gente está construindo, e vamos preparar os nossos líderes para receber essas pessoas e cuidar das pessoas que estão no nosso time. Então, esses são os nossos grandes focos. Rogério, você que está acostumado a dar essa mentoria, né, para tantos líderes aí, o que esse líder precisa ter neste momento, como a gente está comentando aqui, que é de uma expectativa de retomada, mas ainda assim é diferente de todos os que a gente já viveu? Ana, aproveito aqui para me despedir de vocês, para agradecer a você, a Juliana, ao Célio, a turma do Mercado e Consumo, ao Orlando, ao FOB, a todos que nos acompanharam aqui, a você, Flávia, foi muito bom te ouvir, a você também, Fernando, um abraço carinhoso a vocês. Ana, durante esta absoluta loucura que vivemos de 2020 para cá, em diferentes organizações, eu testemunhei de perto alguns benefícios que essa grande confusão nos trouxe. Claro, há muita perda, há muita coisa para se lamentar, há muita dor precisando de cura. Aliás, o Brasil precisa literalmente de cura. Mas há alguns pontos positivos. E por essa razão, a gente não pode desperdiçar uma crise como a que vivemos. Primeiro, ganho de aprendizagem. A gente, quantas vezes dentro dos nossos clientes ouviu os líderes dizendo: rapaz, nós tomamos nos últimos 2 meses decisão que nós não tomamos nos últimos 2 anos por aqui. O que acontece? A crise traz um álibi para a liderança decidir, e decidir com mais agilidade. Parar de empurrar com a barriga as decisões difíceis. Parar de evitar a conversa corajosa. Vai direto ao ponto e decida, seja resolutivo,
decida. Então, a primeira coisa é que há uma lembrança importante de que o líder, ele regula como um bom termostato o ambiente organizacional. O líder não é um termômetro. Quando está quente, ele reage de modo quente. Quando está frio, ele reage de modo gelado. Não! O líder engajador não é um termômetro, é um termostato. Quando está esfriando, ele esquenta. Quando está quente demais, ele esfria. Primeiro de tudo, como líder, cuidando de si mesmo, porque antes de liderar qualquer outro, ele é líder de si mesmo. Então, como bom termostato, ele não deixa a coisa esfriar, não deixa as pessoas perderem esse senso de urgência de fazer a coisa acontecer agora e de avançarmos com rapidez, com agilidade, com adaptabilidade. Outro ponto importante é a ideia de que a inovação não é uma opção. Não, a inovação não é só para o Google, ou para a Amazon, ou para a Apple. Inovação não escolheu porte de empresa e nem setor de atividade. E nem tampouco é só em produto. Mas é também no serviço, é no modelo do negócio, é em gestão, é em atendimento. Não parar de inovar. E para isso, no ambiente da agilidade necessária, experimentação e aprendizagem rápida. O mundo em que, para a inovagem, dependia de grandes planos, para passar em 5 comitês de autorização e permissão, precisa ser substituído pelo ambiente de experimentação e aprendizagem rápida, onde a gente erra muito rápido e o quanto antes, para a gente acertar urgentemente. E por último, a comunicação intensa, massiva, frequente e muito próxima. Olha, quantos clientes meus, durante os projetos de cultura que conduzimos nesses últimos meses, quando lá dentro, conversando com os colaboradores, as pessoas diziam: o momento mais marcante da pandemia foi a live do presidente. Mas, meu Deus do céu, não abandonemos esta comunicação mais próxima. Alguns presidentes CEOs, amigos meus, descobriram o poder que tinha simplesmente ele mostrar com frequência e de maneira intensa o seu rosto, emprestar seus ouvidos e expressar de maneira corajosamente vulnerável a sua fala. Por fim, queridos, fica aqui uma lembrança bastante útil para os líderes engajadores. Enfrentem a realidade nua e crua, sem deixar com que as pessoas percam otimismo e esperança. Essa é a combinação de um líder engajador. Enfrentar a realidade nua e crua, mas sem fazer com que as pessoas percam a esperança de um final feliz para tudo que estamos fazendo. E sempre que possível, com alguma leveza e bom humor. Um abraço a vocês. Ayana, super obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Fernando e a Flávia. Obrigadíssima, Rogério Scher, conferencista, sócio fundador da Develo, aqui com as suas palavras tão inspiradoras. E obrigada também ao Fernando Viriato da Cor, a Flávia Buiati da Atlântica, não menos inspiradores também, trazendo aqui os aprendizados que tiveram durante esse período e dicas aí, né, para vocês que trabalham no setor hoteleiro enfrentarem os momentos que estão por vir. Obrigada mais uma vez por essa manhã conosco. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente está chegando aqui à fase final do nosso webinar de hoje. Esse webinar que tratou, então, de pessoas, de engajamento. Eu chamo aqui para o palco, volto a chamar para o palco Orlando de Souza, presidente executivo do FOB, que vai falar aqui as suas palavras finais. Orlando. Olá a todos. Quero agradecer ao Fernando, à Flávia, que abrilhantaram aqui o nosso webinar hoje, trazendo a realidade prática do dia a dia, o Rogério Scher, que traz aquilo que ele consegue estudar e transformar isso em algumas informações que nos permitem pensar sobre esse momento. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que o Rogério falou, que aquilo que a gente faz para que a gente se engaje, a gente tem que entender o propósito do que nós estamos fazendo. Eu acho que os hoteleiros têm que entender que o propósito que eles estão fazendo, a coisa mais importante que eles têm a fazer, é servir as pessoas no momento de alta fragilidade. Ninguém que não esteja em alta fragilidade se hospeda no hotel. Ele se hospeda no hotel, ele procura um hotel para se hospedar, ou procura um lugar para se hospedar, porque ele tem uma fragilidade naquele momento. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender o propósito do porquê que nós somos hoteleiros e trabalhamos com hospitalidade. Mais uma vez, agradecendo a todos os nossos mantenedores, patrocinadores e apoiadores. Um agradecimento também à Ayana. Deixo com vocês e muito obrigado por ter acompanhado conosco essa manhã.
Obrigada, Orlando, mais uma vez. Obrigada a vocês que nos acompanharam também neste webinar. Lembrando que esse foi o 5º, o 6º e último da nossa trilha de conhecimento. Já tem data marcada, dia 29 de setembro. Não perca, esteja com a gente novamente. E depois, toda essa jornada de conhecimento trilhada pelo FOB, juntamente com a Mercado e Consumo, termina no Fórum Nacional de Hotelaria, no evento híbrido, em 18 de novembro. A gente espera vocês por todos esses momentos aí. Até lá.